Parada dos Esportes. O Parada dos Esportes está chegando nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021, para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra Mantiqueira e, claro, a você espalhado pelo Brasil e pelo mundo, por que não? Através da internet, no www.cbnvale.com.br. Por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. O Parada dos Esportes, anos 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre Alberto Simões. O professor Alberto Simões, o criador do Parada dos Esportes, que tanta falta faz ao nosso convívio. O Parada dos Esportes começando, como sempre, recheadaço de muita informação para você na rádio que toca notícia e agora toca de primeira com o Parada dos Esportes. Daqui a pouco tem o técnico Ricardo Costa falando sobre a derrota do São José no primeiro jogo treino, que foi ontem contra o Santo André. São José acabou perdendo por 2-0. Você vai saber na palavra do técnico do São José a avaliação dele para esta primeira movimentação. Daqui a pouco, até mais cedo hoje, tem o Valtencir Vicente atualizando as informações do São José justamente sobre esse jogo treino e também sobre a confirmação de mais 2 nomes para o elenco da Águia. Já são 2 velhos conhecidos, você que acompanha o Parada, você já sabe, o Valtencir vem falando sobre eles diariamente, era só uma questão de tempo, o tempo chegou, eles foram confirmados e o Valtencir hoje vai bater o martelo para você, os 2 estão confirmados, um zagueiro e um lateral direito. Daqui a pouco também nós teremos um bate-papo muito bacana com o técnico de futebol que rodou o mundo, inclusive sendo auxiliar do Vanderlei Luxemburgo no Real Madrid, de Ronaldo, Zidane, Figo e Companhia Limitada. Lembra daquele timaço do Real Madrid? Muito bem, o Paulo Campos, ele era auxiliar do Vanderlei Luxemburgo naquela equipe e claro, o Paulo Campos tem passagens por vários clubes, é bom de papo, é bom de resenha, garanto para você que o bate-papo vai ser bacana. Eu e o Valtencir Vicente vamos conversar com o Paulo Campos, vai render esse bate-papo, não tenho dúvidas. Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano, agora aqui na CBN Vale 750 AM. O Parada dos Esportes falando em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Renato. Também falamos em nome de Central das Antenas, onde tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century. Fica na Rua Rubião Júnior, 316, no centro da cidade. E Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac, realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. CBN Parada dos Esportes. Esse é o Parada dos Esportes que vem chegando nesta quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A apresentação é de Vieira Júnior, a produção do Parada é de Chaga Júnior e Celso Gomes. A direção artística da CBN Vale é de Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central é de Show Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale 750 AM, uma emissora afiliada ao Grupo Globo CBN. CBN, Parada dos Esportes. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes.
Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes aqui pela CBN Vale 750 AM. Sem perder tempo, a gente vem agora com opinião. Parada dos Esportes. Opinião. E a opinião de hoje chega com ele, o Paulo Roberto de Carvalho. Diz aí, Paulinho. Boa tarde. Boa tarde, Vieira. Um abraço a você também, os ouvintes do Parado. O Brasileirão vai chegando ao seu final, penúltima rodada no domingo. E como em anos anteriores, muitas reclamações com relação às arbitragens. Arbitragens roubando a cena dentro do Brasileirão mais uma vez. E ainda que com o árbitro de vídeo, as reclamações, elas continuam. O árbitro de vídeo é uma ferramenta que veio para ajudar, para elucidar erros, para evitar que injustiças aconteçam dentro de campo, mas acontece que a inabilidade no uso dessa ferramenta, que é tão interessante, acaba que complica às vezes a vida dos árbitros em determinados jogos. Agora, a gente precisa observar o seguinte: não dá para colocar tudo na conta da arbitragem. Domingo o Vasco reclamou do primeiro gol do Internacional, o VAR não funcionou, coisa e tal. Mas o jogo terminou 2-0 para o Inter. Quando estava 1-0, o Vasco chutou um pênalti para fora. Então não dá para colocar a incompetência debaixo do tapete da arbitragem. Ainda que a arbitragem nossa seja ruim. A arbitragem brasileira, ela não é das melhores na América do Sul e nem se fale quando a comparação é com a Europa. Agora, no final de semana vem aí a final praticamente do Campeonato Brasileiro, o jogo do Internacional contra o Flamengo. Pode acontecer ali o final da competição. A CBF já colocou lá o para-raio dela, que é o Rafael Claus. É um árbitro que erra pouco, é considerado um dos melhores aí nas últimas temporadas, e ele vai para o jogo. Mas se não tiver colaboração por parte de jogadores, de treinadores, que entrem em campo lá só para fazer o que tem que fazer, que é jogar futebol, se não ficar com aquelas reclamações intermináveis, no domingo no jogo do Grêmio contra o São Paulo, olha, o árbitro sofreu para levar o jogo até o final, de tanta reclamação, de tanta indisciplina, mais de 10 cartões amarelos, muita reclamação do lado de fora por parte dos treinadores, coisa que a gente não vê nesse nível lá fora. Não é falar que tudo que é lá fora é melhor, não, lá também acontece, mas não nessa intensidade. Então, se domingo não tiver colaboração, certamente na segunda-feira alguém vai estar de mimimi, reclamando de arbitragem e contestando o resultado. É isso aí, Vieira, um grande abraço para você, continuem ligados aqui no nosso Parada dos Esportes. Valeu, Paulo de Carvalho, trazendo a sua opinião, o seu comentário, falando sobre Campeonato Brasileiro. Realmente, neste final de semana, tem a decisão, final antecipada entre Flamengo e Internacional. Imagina dar empate, São Paulo vence, aquela coisa toda, mas imagina São Paulo campeão. Pouco provável, mas tudo pode acontecer. 4h18, hoje diferente o nosso Parada, diferente e bacana, melhor, porque ele vem chegando, o repórter das multidões, todo mundo quer ouvi-lo, quer saber as novidades do São José. Tem jogador contratado, o Valtencir vai trazer as informações também do jogo treino de ontem do São José, a primeira movimentação ao comando do técnico Ricardo Costa em 2021, em termos, obviamente, de jogo treino contra o Santo André. O Valtencir vai esmiuçar tudo e também temos a palavra do Ricardo Costa analisando essa primeira
primeira movimentação da equipe. 4:19. Alô, Valtencir Vicente, de onde estiver, se estiver, deixa cair, Valtencir. Boa tarde. Oi, boa tarde, Vieira Júnior. Um grande abraço, amigos da nossa CBN Vale, do nosso Parada dos Esportes. Você já destacou aí, São José começou a disputar jogos treinos para a preparação, pensando assim no Campeonato Paulista da Série A3, confirmou aqueles 2 jogadores que estavam ainda com contratos vigentes nas equipes anteriores e só agora puderam ser oficializados, devidamente anunciados como contratados, e as coisas vão ganhando, é claro, o calendário vai passando e as coisas vão ganhando aquele ar de expectativa, né, de trabalho que se aproxima do que mais interessa, que é a competição oficial. Ontem teve o jogo treino lá em Jacutinga, em Minas Gerais. Nós destacávamos aqui que um começo com atraso, chovendo muito, esperaram um pouco. Segundo informações, o campo realmente lá não era dos melhores, para não dizer que era ruim, viu, Vieira? Mas é aquela história, né? O time da casa, o Santo André, já está por lá desde o dia 5, fazendo a pré-temporada, mais acostumado com o gramado, coisa e tal, mas ganhou o jogo, 2-0, Santo André foi o vencedor do jogo treino, o volante Marino fez 1-0 no primeiro tempo, e depois, no segundo tempo, com o Santo André já utilizando o time reserva e o São José colocando todos os reservas em campo, já que o elenco joseense ainda não está completo, não tem 22 jogadores no mínimo contratados, menos que isso, mas o São José também colocou os outros que não participaram da primeira etapa, e aí o Rony, atacante, é isso mesmo, fez o segundo gol do Santo André. Bom, para efeito de jogo treino, o teste foi proveitoso, foi o primeiro jogo treino do São José, o time ainda vai se soltar, foi o 4º jogo treino do Santo André, que é claro, já está em um estágio de preparação mais avançado, mas bola para frente. Não tinha 3 pontos em jogo, então o negócio é esse mesmo. Não adianta nada, né, Vieira, você fazer o jogo treino contra o time da rua do Valtencir, enfiar 15-0 e depois, na hora que a coisa vale, não ganhar de ninguém, né, Vieira? Ah, sem dúvida alguma. O que menos importa é resultado em jogo treino. É óbvio que a notícia estampa. São José perde para o Santo André, porque enfrentou o Santo André, aquela coisa toda. Mas há de se considerar, o Santo André já está no seu 3º ou 4º jogo treino, já vem treinando, é um elenco montado para jogar a Série A1, é um elenco que está junto há mais tempo, é um elenco que já atuou nesse gramado, como você bem falou, por pior que ele seja, já está acostumado a jogar. Não é desculpa isso para o São José, mas é um fator que prejudica um lado e ajuda o outro, facilita, digamos assim, um lado e dificulta para o outro. Então, assim, faz parte. O que importa é o São José poder fazer jogos de boa qualidade, como é jogar contra o Santo André, e o Ricardo Costa poder observar aonde tem problema, aonde está acertando, o que precisa ser acertado de fato, se tem alguma contratação pontual. Nossa, ali de repente a nossa zaga não está muito legal, ou o nosso meio de campo está faltando alguém ali, ou o nosso ataque não está funcionando, e assim observar para poder ajeitar as coisas para o campeonato, onde vale os 3 pontos, como você bem disse. Para a gente ilustrar um pouco, Valtencir, agora 4:23, o Ricardo Costa falou sobre esta primeira movimentação. A gente vai ouvir aqui na CBN Vale agora 4:23. Diz aí, Ricardo. Acho que de um modo geral, esse jogo treino foi muito válido pra gente. Nós fizemos nosso primeiro jogo treino. O jogo treino serve para você avaliar o empenho, né, de tudo que você treinou e a capacidade dos jogadores, né, transformar o treino em jogo. Então eu creio que foi muito válido, dependendo do resultado. Nós enfrentamos um adversário que vai jogar a primeira divisão do Paulista e está numa fase bem mais avançada que a nossa. O adversário é o 3º jogo seguido deles. Então os atletas deles estão um pouquinho mais soltos que o nosso, né? Um pouquinho mais rápido. Isso dentro do jogo deu para perceber muito. Foi muito nítido, né? Que nosso time ainda está um pouquinho preso, que nós fizemos uma pré-temporada muito forte, então esse ritmo de jogo nós vamos encontrar a partir de agora. Eu acho que os 2 times que jogaram, né, nós fizemos 2 formação lá, foi válido, as 2 equipes
portaram bem. Agora a nossa cobrança é da evolução, né? Tanto da evolução física como da evolução tática e técnica. Então nós vamos, a partir desse momento, próximo jogo, treino, nós temos que melhorar, né? Soltar um pouco mais e naturalmente o ritmo de jogo vai vir com esses jogos treinos, sem cobrança de resultado, né? Lógico que ninguém entra para perder, mas nós estamos treinando, né? Mantendo nossa intensidade de treino forte e agregando com os jogos treinos para que a gente possa entrar firme na competição. Primeiro jogo contra o Linense em casa, a gente já vai estar 100% preparado para iniciar a competição. Esse é o Ricardo Costa e tá coerente a explanação dele com aquilo que a gente falou aqui, né, Valtenci? Pro Fernando Hasegawa, o japonês kamikaze que tá acompanhando aqui a gente, pessoal do Futevale e para todo mundo que tá acompanhando através do radinho, através da internet, tudo muito coerente o que disse o Ricardo Costa, não, Valtenci? Bateu, né, Vieira? Não tem jeito, é por aí, dentro de uma linha lógica do futebol. Você se posiciona do outro lado. Você imagine um torcedor do Santo André que soube que o time dele foi lá para Jacutinga no último dia 5, fazer uma pré-temporada, que vai disputar um Paulistão, e aí vem uma informação, fez um terceiro jogo treino e perdeu para o São José da Série A3 por 2-0. Aí o torcedor do Santo André fica bem mais preocupado, sem dúvida nenhuma. Meu time se prepara para jogar a Série A1 e fica perdendo para time da Série A3, é complicado. Mas dentro dessa condição, o São José corre até o risco de fazer 4 jogos treinos e com 4 derrotas. Porque houve uma mudança no roteiro de jogos treinos, há poucos instantes, inclusive o assessor de imprensa do clube, o Fábio Moraes, confirmou mudanças de um adversário e de datas. O próximo jogo treino, do segundo, está confirmado. Será no sábado contra o São Bernardo Futebol Clube, time da Série A2, em Atibaia, onde o São Bernardo Futebol Clube faz pré-temporada. Aí o terceiro jogo treino, que seria na quarta-feira da semana que vem, contra o Mauá da segunda divisão, esse foi cancelado. No lugar do Mauá, o adversário será a Ferroviária de Araraquara, time do Paulistão. Está em pré-temporada também em Atibaia. Então, no sábado, o São José enfrentará o São Bernardo. Aí, na segunda-feira, não mais na quarta-feira, virá o terceiro jogo treino. Será contra a Ferroviária de Araraquara. E depois, na quarta-feira, dia 25, quando seria o terceiro jogo treino, virá o quarto. E contra o mesmo adversário, o Resende do Rio de Janeiro, time que vai disputar o Cariocão, Campeonato Carioca da primeira divisão. Então, São José vai enfrentar times de divisões superiores. Já pegou o Santo André da Série A1, vai pegar o São Bernardo da Série A2, vai pegar a Ferroviária de Araraquara da Série A1 e o Resende da principal divisão do Rio de Janeiro. Ou seja, teoricamente, esses adversários teriam, entre aspas, obrigação de vitória nos jogos treinos. E o São José, sem dúvida nenhuma, se conseguir ir bem contra esses 4 adversários, certamente estará preparado para jogar a Série A3 aqui em São Paulo, viu, Vieira? Valtenci, por favor, então repita por gentileza, até para o Luiz Lacerda, acabou de chegar aqui acompanhando pela internet também. Dia 20, São Bernardo em Atibaia. O próximo jogo será no dia 22, segunda-feira, contra a Ferroviária de Araraquara em Atibaia. A Ferroviária saiu da cidade lá, a coisa tá brava por causa da pandemia e tal. Então a Ferroviária está em Atibaia e no dia 22, segunda-feira, será o terceiro adversário do São José em jogos treinos. E o terceiro? Não, esse o quarto, perdão, o quarto. A terceira, a Ferroviária, né? O quarto, perdão. O quarto será mesmo contra o Resende, só que passou do dia 27, sábado da semana que vem, para quarta-feira da semana que vem, dia 24. Então, dia 20, São Bernardo em Atibaia, 22, Ferroviária em Atibaia e 24, Resende no Martins Pereira. Apenas um jogo, o treino aqui em São José dos Campos, o último deles, depois virá a estreia no campeonato, que está programada para o dia 6 de março, um sábado, recebendo o Linense no estádio Martins Pereira. Então tá certo, Valtencir Vicente, cada hora é uma surpresa, Valtencir, 4h28, agora 4h29, a gente vai para um rápido intervalo,
porque vai entrar o repórter CBN, e aí na sequência, depois do intervalo, você vem complementando as informações da Águia do Vale, falando dos 2 jogadores que foram acertados com o São José, e a gente depois também emenda aquele bate-papo com o Paulo Campos. Combinado, Valtencir? Combinado. Então tá bom, 4h29, rápido intervalo, vem aí o repórter CBN, depois a gente volta com o Valtencir Vicente para atualizar as informações da Águia do Vale. Rapidinho, já voltamos. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook Politécnica_Vale do Paraíba. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro e produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Quer ter um ambiente climatizado o dia inteiro? Ao adquirir um ar-condicionado para esse ambiente, escolha com a tecnologia Inverter. Eles são muito mais econômicos e ajudam a manter a conta baixa. Dicas de economia da Forte Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 981 34 25 22. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021.
O senador Chico Rodrigues, que foi flagrado pela Polícia Federal com R$33 mil na cueca, retornou hoje às atividades parlamentares. O político do Democratas permaneceu afastado do cargo para tratar assuntos particulares. Chico Rodrigues disse que encaminhou aos colegas do Senado uma carta com explicações sobre o caso. Ele negou irregularidades e alegou que agiu dominado pelo pânico e pelo medo. 71% dos indígenas que vivem em aldeias da Amazônia ainda não foram vacinados contra o coronavírus. Dados do governo mostram que mais de 164.500 indígenas foram imunizados até agora. A previsão, no entanto, era de que o Brasil já deveria ter vacinado mais de 431 mil. O governo anunciou que vai reduzir a tarifa de importação de bicicletas, que atualmente é de 35%. Segundo a Câmara de Comércio Exterior, a medida será realizada em 3 etapas. A taxa será de 30% a partir de março, de 25% em julho e chegará a 20% no fim de dezembro. A decisão irritou a bancada amazonense no Congresso pelos impactos que ela causará no polo industrial de Manaus. Morreu hoje aos 78 anos o cantor jamaicano Il Roy, que é considerado uma lenda e um dos pioneiros do reggae e do dancehall. As causas da morte não foram reveladas. Ele começou a carreira profissional nos anos 60 e ganhou fama internacional na década depois. Il Roy também popularizou a técnica vocal chamada toasting. No horário de Brasília, 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, de volta com o Parada dos Esportes, agora 4h36, que beleza. Valtencir Vicente, você está aí, Valtencir? Opa, sim. Ah, que bom. Valtencir Vicente, o Cláudio da Bela Vista, ele ligou aqui e ele gostaria de saber, não sei se você tem aí, Valtencir, a escalação do São José, que pelo menos aqui começou jogando ontem. Eu sei que o Ricardo Costa, ele falou aí pra gente que fez 2 times praticamente. Você tem aí as escalações, Valtencir? Não, eu não tenho, mas eu, assim, quer dizer, eu tenho uma provável, de acordo com as pesquisas, porque o Ricardo Costa não gosta de revelar o time. Verdade. Ele tem aquela linha de que pode favorecer o trabalho dos adversários, coisa e tal, mas eu coloco aqui, ó, Vitor Prado do gol, que pela foto que chegou no primeiro tempo era ele o goleiro, então ele começou, mas eu sei que o Douglas Marques e o Thiago Passos também jogaram, o Thiago Santos, melhor dizendo. Aí os 2 confirmados, que a gente já vem falando deles desde o início, os torcedores viram, o Denis, lateral direito, finalmente confirmado, tinha contrato com o Marília até o dia 15, então por isso não era anunciado. A dupla de zaga é aquela que o Ricardo Costa usou aqui no São José em 2018, o Arthur, que voltou ao São José, o outro que faltava confirmação, ainda ligado ao Capivariano ele estava, o Gutierrez, o outro zagueiro, e o Oliveira por ter sido, ou por ser no momento, o único lateral esquerdo. Pelo que eu apurei, 2 volantes, primeiro jogo treino, uma formação com mais força de marcação no setor intermediário, o Pablo e o Alan Lopes. Aí, uma linha de 3, né? Como o único atacante liberado, por enquanto, é o Santiago, que acertou a permanência e que chegou um pouco depois. Então, uma linha de 3. 3 meias, o Hadisley, o Branquinho e o Ícaro. E na frente, o único atacante, que é centralizado, é um pivô, o Anderson Magrão. Tenho quase certeza que o time que começou o jogo treino foi esse. Quase certeza, porque ninguém confirma. Mas, dentro de uma lógica, como o técnico Ricardo Costa, ele se destaca realmente pela simplicidade bem ajustada.
Eu tenho quase certeza que a escalação foi essa, viu, Vieira? Ah, não tenho dúvida, tá nessa linha aí mesmo, Valtencir. Valtencir Vicente, você já falou aí, comentou falando sobre a escalação do São José, sobre os 2 jogadores que foram anunciados. Aliás, quem acompanha o Parada já ouve você dizer sobre eles há muito tempo, mas agora confirmados. Quem são, Valtencir? São os 2 que jogaram pelo São José em 2018, o Denis, lateral direito, e o Arthur, zagueiro. O Denis, que jogou no São José em 2018, antes ele já havia subido com o técnico Ricardo Costa em 2017 no Esporte Clube São Bernardo. Em 2019, quando o Ricardo Costa foi subir com o Marília, o Denis já havia ultrapassado o limite dos 23 anos da Bezinha, então foi jogar em Minas Gerais, no Guarani de Divinópolis. Aí, voltando ao Marília para a Copa Paulista, o Denis foi vice-campeão da Copa Paulista, poderia ter ficado no Marília, acabou topando o convite do técnico Ricardo Costa, de novo ambos trabalhando juntos, veio agora para o São José de volta, como eu expliquei, como ele tinha contrato com o concorrente do São José até o dia 15 de fevereiro, o São José entendia que não podia divulgar a presença dele por aqui de forma oficial, antes de ter um novo contrato com o jogador. E o outro é o Arthur que o técnico Ricardo Costa conheceu no Capivariano, trouxe para o São José no meio da temporada de 2018, terminou como titular do time. Em 2019, o Arthur foi com o técnico joseense para o Marília, ambos subiram no Marília, depois no ano passado ambos estavam juntos disputando a Série A3, pelo Capivariano. Depois na Copa Paulista, o Arthur junto com o Denis foi para o Marília, ambos foram vice-campeões da Copa Paulista, ganharam a vaga na Copa do Brasil, e agora o Arthur volta a trabalhar com o Ricardo Costa, volta ao São José. Então, são 2 contratações confirmadas, mas que já estavam anunciadas há muito tempo, Vieira. Maravilha, Valtencir Vicente. Valtencir Vicente, da Águia do Vale, mais algum destaque? Não, é isso mesmo, e a questão aí da apresentação das camisas, né, dos novos uniformes, como existe toda a necessidade de um protocolo de prevenção contra o coronavírus, coisa e tal, ainda a solenidade está sendo preparada. Não tem uma data definida, seria hoje, mas ficou para um outro momento, viu, Vieira? Maravilha, Valtencir Vicente, 4h41, nós já estamos com o Paulo Campos na ponta da linha, porque hoje, Valtencir, é dia de TBT aqui no nosso Parada dos Esportes, Valtencir. Vamos lá. TBT do Parada. Muito bem, 4h41, é com imenso prazer que recebemos aqui no nosso Parada dos Esportes da CBN Vale o técnico de futebol Paulo Campos, gente da melhor qualidade. Hoje ele vem aqui para contar várias histórias do futebol. Não é isso, Paulo Campos? Boa tarde, um prazer recebê-lo. Boa tarde, Vieira Júnior. Boa tarde, Valtencir. Boa tarde a todos os ouvintes da Parada dos Esportes da Rádio CBN Vale do Paraíba. É um prazer muito estar conversando com vocês. Prazer é todo nosso, Paulo Campos. Paulo Campos, quando a gente fala de você, a gente já se lembra de um homem que rodou o mundo com o futebol, não é isso, Paulo? Graças a Deus, dos meus 42 anos como técnico de futebol, foram 12 países, entre seleções, clubes. Graças a Deus o futebol ofereceu tudo que eu poderia almejar, porque realmente, além de trabalho, é paixão. Como você tem a paixão pelo esporte, pelo futebol, Vieira Júnior, a gente sabe como é isso, a gente sabe como é oferecer alegria ao povo. Esse é o mais importante na nossa vida. Ô Paulo Campos, eu estou enganado ou você foi chamado há algum tempo atrás para ser comentarista lá numa TV egípcia, TV da Arábia, alguma coisa do tipo assim? É verdade, é verdade. Por eu falar a língua árabe, né, eu passei 25 anos nos principais países árabes, eles me convidaram, é uma das mais famosas redes de TV da Ásia e do mundo árabe, chamada MBC. É verdade, eu fui convidado e a toda hora eles me ligam para que eu comente jogos da Copa do Mundo, que terminou agora, de clubes, e posteriormente na próxima Copa do Mundo de 2022 no Catar, onde eu dirigi a seleção, onde eu trabalhei. Eles querem que eu faça comentários e até entrevistas
tanto em português como em inglês e, logicamente, passando em árabe para os amigos telespectadores da NBC. Comentar futebol em árabe deve ser um espetáculo, hein, Paulo? É o famoso nós vai, nós come. Valtencir Vicente, o poliglota Paulo Campos está com a gente, Valtencir. Olha, nós tivemos o prazer de conhecer um pouco mais o Paulo Campos, naquela passagem dele aqui pelo Atlético Joseense, aquela primeira tentativa do presidente Manuel Monteiro Café de fazer um trabalho até com estruturação, com sequência. Em termos de trabalho, você está fazendo o quê, Paulo? Vai de novo colocar o Rezende numa boa campanha no Campeonato Carioca, porque a última vez que eu ouvi falar de você, estava pesquisando coisas do Rezende, que vai ser adversário do São José num jogo treino na semana que vem, e lá parece que o Paulo Campos é meio fundador do time, é isso, Paulo? Valtencir, é um prazer grande estar te ouvindo. Ontem eu tive muita alegria, eu estava ouvindo o programa e eu pude escutar você, o Vieira Júnior e o nosso querido Café. Foi por ele, pela amizade que nós fizemos na época do Palmeiras, isso em 2002, quando eu estava dirigindo o Palmeiras, e eu conheci o Café, e anos depois ele me convidou para vir para São José dos Campos, ajudá-lo no projeto na época era São José Futebol Clube, não é isso? E que São José dos Campos Futebol Clube. Isso, que é o joseense na atualidade, e vim aqui para ajudá-lo, e a partir do momento em que botei os pés em São José dos Campos, eu me apaixonei pela cidade, saí do Rio de Janeiro há 4 anos que eu estou aqui morando em São José, até a minha empresa que eu tinha no Rio, eu pude montar aqui, desculpe a mas é a Mary Help Aquários, que a minha esposa é a presidente, é a que toca exatamente. A gente oferece um trabalho de diarista, de faxineira, passadeira, e já fizemos 14 mil diárias em 3 anos e meio, graças a essa maravilhosa cidade que você tem de tudo, a facilidade de viver, de se locomover, de criar negócio, e o futebol, através do nosso café, me deu essa possibilidade de estar aqui. E como você falou, o Rezende, foram 3 oportunidades que lá eu estive, e que 2 vezes classificamos para a Copa do Brasil e uma vez para a Série D do Campeonato Brasileiro, passando pela fase de grupo, indo para a fase de mata-mata. Quer dizer, foi realmente um momento muito bom, e eu só parei, eu estava na Grécia o ano passado, e eu só parei temporariamente devido a essa pandemia. Em março eu voltei para casa, voltei para São José, e estou aqui guardadinho, escondidinho, só no meu escritório, e logicamente recebendo convites para voltar para o exterior, ou então para assumir clubes aqui no Brasil como coordenador técnico, entendeu? Mas eu estou preferindo esperar um pouco, a hora que a poeira baixar, eu retorno ao futebol como treinador, e se não for dessa maneira, numa outra função que, como eu já fui convidado. Ô Paulo Campos, você falou do Rezende, das suas 3 passagens pelo Rezende, em uma delas teve um quadrangular aqui em Taubaté, Rezende, Volta Redonda, Taubaté e São José. Você eliminou o São José nos pênaltis, não foi isso com o Rezende? Nós fomos campeões, o Rezende foi campeão do torneio, foi muito bonito, foi um torneio maravilhoso, exatamente. São José, Taubaté, se não fala bem, acho que foi o Volta Redonda. Volta Redonda, aí choveu para inferno lá, eu tava lá. Você estava lá, muito bacana, foi muito bacana. Maravilha. Valtencir? Opa, aí é bom saber que o Paulo Campos está por perto, mais um joseense, né? Boa parte da população de São José dos Campos não nasceu aqui, mas gosta demais. Eu nasci! Se fosse joseense. E ficando por aqui, você deve estar acompanhando esse São José, que subiu no ano passado, que está se armando para mais um campeonato. O que você tem acompanhado? O que você pode falar do trabalho, Paulo? Olha, primeiramente, uma referência no interior de São Paulo. É um clube que tem tudo para voltar vamos dizer assim, ao patamar mais alto do futebol paulista. Tem que parabenizar o retorno do clube
a Série A3 do campeonato. Fez uma ótima campanha, mesmo com toda a dificuldade que a gente encontrou nesse ano a nível de futebol brasileiro e mundial. O São José, tenho certeza que com o apoio da torcida, com o apoio dos empresários, com o apoio dos amantes, dos apaixonados do futebol, vão fazer com que esse ano agora de 2021, disputando essa competição, possa logicamente ser promovido à próxima divisão do campeonato e assim volte a ser uma das estrelas desse Campeonato Paulista. Ninguém esquece o que o São José representou e pode representar novamente. Ô Paulo Campos, agora você falou também do Palmeiras B lá em 2002, foi justamente nesse período, você era o técnico do Palmeiras B em 2002, o Luxemburgo era o técnico do Palmeiras principal, e aí você mandava jogador pro Luxemburgo, fizeram uma amizade, e vocês foram parar do Real Madrid, foi isso? Olha, eu tinha saído, eu tinha voltado do exterior, eu estava dirigindo a seleção do Kuwait, e voltei para o Brasil e recebi o convite para dirigir o Palmeiras B. Naquela época, era o campeonato da Série A3 do Campeonato Paulista. Você lembra que existia Palmeiras B, e se não fala a memória, Corinthians B. Sim. E era uma oportunidade dos jovens aparecerem. E eu assumi o Palmeiras B e 2 semanas depois o Vanderlei assumiu o Palmeiras A. Começamos a fazer um trabalho em que eu acompanhava o trabalho dele e vice-versa. Ele começou a se interessar pela minha equipe, pelos meus atletas, porque nós estávamos liderando o Campeonato Paulista após o encerramento do primeiro turno. E ele falou para mim, eu não esqueço nunca mais, ele falou: Paulo, desculpe, mas eu vou prejudicar o seu trabalho. Eu vou subir 8 jogadores da tua equipe para a equipe principal. Eu falei, pelo contrário, você não vai prejudicar o meu trabalho, você vai dignificar trabalho do B. Porque na época, Daniel Lobby com 16 anos, Diego Souza com 16, Pedro, Glauber, tudo com 17 para 18, da equipe de tudo o pós saído para o Cruzeiro, após o Vanderlei ter saído para o Cruzeiro, o Palmeiras vendeu 6 jogadores para o exterior desses jovens que foram para o Palmeiras B. E daí, 3 anos depois, o grande presente de Papai do Céu, o Vanderlei me convida para acompanhá-lo no Real Madrid, na época dos Galácticos. Vieira Júnior, vamos lembrar, Valteci, vamos lembrar, Zidane, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno, Beckham, Raul, Robinho. Meu Deus do céu, imagina o que é trabalhar com essa quantidade de craque. O Zidane era gente boa ou era uma bala? Quem? O Zidane. Pelo amor de Deus, espetacular na acepção da palavra. Eu sabia que você ia falar isso, por isso que eu perguntei. Olha, eu vou te dizer uma coisa, craque não dá trabalho. Quem dá trabalho é o perna de pau que acha que é... Você trabalhar com essa quantidade de craques era um sonho, era maravilhoso. E eu conversava com ele em árabe, porque ele é filho de argelinos. Eu conversava com ele em árabe e eu dizia que ele seria treinador no futuro, pela inteligência e pela facilidade de expressar, de mostrar, de jogar. Eu falava isso com ele. O dia que nós ajeitarmos uma entrevista com o Zidane, aí você vem fazer a tradução aqui em árabe, tá certo ou não? Salam aleikum. Valteci Vicente. Ô Paulo, e lembrando esse momento que foi muito prestigioso para o futebol brasileiro, você, o Luxemburgo no Real Madrid, o próprio Filipão também na Europa se deu bem, lá na seleção de Portugal. Outro grande profissional. E hoje a gente tem aqui 3 times paulistas dos 4 grandes dirigidos por técnicos estrangeiros. É uma onda, há uma inversão. Existe, na sua opinião, realmente a necessidade de Palmeiras, São Paulo, o Santos pensar agora em um técnico estrangeiro? Olha, um bom comentário, uma boa pergunta sua, porque é o seguinte, eu acho que há lugar para todos. Nós não somos imbatíveis,
nós não somos indecíveis. O europeu ou outra nacionalidade também, a mesma coisa. O momento é de divisão. O brasileiro foi super bem tratado anos e anos e anos lá fora. Para você ter uma ideia, no mundo árabe, por exemplo, éramos 5, 6, 8 grandes treinadores trabalhando. Felipão, Antônio Lopes, Tele Santana, Didi, Rubens Minelli, Zagallo, Parreira. Eu estava lá nessa época. Então, aí, gradativamente, aqui no Brasil também tinha os grandes treinadores e foram sendo substituídos por uma nova geração. Tudo bem. Essa nova geração precisa de tempo. Eles também vão se tornar maravilhosos. E está havendo, neste momento, não uma inversão, mas uma oportunidade de se visualizar também a mentalidade dos treinadores europeus, outros países sul-americanos, e isso é super saudável para o futebol brasileiro, super saudável. Eu tenho conversado muito com Vanderlei, com Felipão, com Mano Menezes, com Lazzaroni, com Antônio Lopes, grandes treinadores, e você pode ter certeza que na cabeça de todos existe um respeito, porque nós fomos muito bem tratados. Grandes treinadores brasileiros, também grandes treinadores da Europa. Lembra de Otto Glória, lembra de Didi, lembra de Parreira, Felipão com a seleção portuguesa. Então, isso tudo acontece. É um momento. E nós temos que respeitar e vamos continuar fazendo o melhor possível. Agora, saiba de uma coisa. A história, a escola do futebol brasileiro não vai acabar nunca. Nunca. Nós somos, com outros também, nós somos uma referência no futebol mundial, pode ter certeza disso. Ô Paulo Campos, você estava lá, você pode falar. O que deu errado? Por que o Luxemburgo não teve sequência lá? Aqui fala-se muito, foi o problema da língua, não conseguia se comunicar com os jogadores. Para você, qual foi o principal problema para não ter dado certo o Luxemburgo lá com os Galácticos? Olha, eu fiquei meia temporada com o Luxemburgo, lá no Real Madrid. Ele foi contratado em janeiro, e eu estava dirigindo um clube na Série A do Campeonato Brasileiro aqui em janeiro. Então, quando ele me levou para lá, era meia temporada do Brasil e início de uma nova temporada na Europa. Eu cheguei exatamente em junho. E nós fizemos até uma pré-temporada, foi na Suíça na época, entendeu? E o que aconteceu? Eu acompanhei ele de longe, os primeiros 6 meses. E na continuação do trabalho dele para o segundo semestre, pode ter certeza que não houve nenhum problema que afetasse o trabalho dele. Simplesmente pelo que eu presenciei, a língua não era problema. Ele falava espanhol e ele falava um pouco de inglês também. E eu o ajudava quando precisava traduzir alguma coisa para o Beckham, ou para o Gradisen, ou para o Woodgate, que é inglês, ou o Gradisen, que é dinamarquês. Eu o ajudava. Não foi problema de língua. O que eu senti foi, num jogo que é um dos clássicos do mundo, vamos dizer assim, Real Madrid e Barcelona, infelizmente o Real Madrid perdeu aquele jogo em que um brasileiro chamado Ronaldinho Gaúcho, ele fez a grande diferença. Eu acho que só pode ter sido isso que fez com que o Florentino Pérez, que é ainda o atual presidente do Real Madrid, determinasse a mudança. Eu acredito que só pode ter sido o resultado, porque o Vanderlei se dava muito bem com todos os atletas gostavam dele, ele conseguiu fazer o Real Madrid jogar um futebol europeu brasileiro, porque nós tínhamos 3, 4, 5 jogadores brasileiros também no elenco, mas na minha opinião, o Ronaldinho Gaúcho, em benefício do Barcelona, fez a grande diferença e acabou o contrato dele tendo 1 ano. E eu só passei esses 6 meses lá. Maravilha. Valtencir, a gente só tem mais 1 minuto e meio e emende a última pro Paulo, Valtencir. Então é mais um pedido, né? Se você entrar em algum projeto aí do futebol, por gentileza nos comunique. Gostaríamos de acompanhar aí o passo a passo do amigo, viu, Paulo? Valtencir, eu acabei de recusar 2 propostas para o exterior, uma para o continente asiático, 2 para o continente asiático, onde eu vivi 25 anos. Agora, no Brasil, já que eu estava na Grécia,
E se Deus quiser, vai surgir oportunidade como treinador, se não for como treinador, como coordenador técnico, pela minha formação também, e quero, acima de tudo, estar pronto, presente ao lado do Vieira Júnior, ao seu lado, Valteci, ao lado da CBN, ao lado do programa, desse programa maravilhoso que a gente acompanha pela CBN diariamente, tá bom? Um grande abraço para você. Valeu. O Paulo Campos, só os melhores nascem no mês de fevereiro, mas só os especiais nascem no dia 20. Eu e você, hein, Paulo Campos? Não me fala isso, pelo amor de Deus. Então, não sabia não, hein? Parabéns para os dois aí, muitas felicidades. Paulo Campos vai completar 64 anos no sábado, se eu não estou enganado, e Vieira Júnior completa 40. Que beleza, hein? Que isso, perfeitíssimo, mas somos todos da mesma idade. Somos, é claro. Pelo menos a idade física, espiritual, somos juntos, meu amigo. Parabéns, Vieira Júnior. Para nós. Parabéns a você, meu amigo, se Deus quiser. Ô Paulo Campos, então, pra gente fechar, deixa um abraço pro torcedor que tá acompanhando, em árabe, Paulo Campos, vai. Alhamdulillah, كل صديق مع راديو CBN, inshallah, أنا كلامي موريتانيا, كل مرة كرة قدم في مونتاج مع برازيل, في مونتاج مع عربية, inshallah, شوفي أنت كل مرة. شكرا جزيلا. Pra você também, um abraço, Paulo Campos. Um grande abraço para vocês da CBN. Parabéns pelo programa maravilhoso. Um abraço, obrigado. Eu falei, figuraça. Esse é o Paulo Campos, gente da melhor. Obrigado, Paulo. Obrigado a você, Vieira Júnior. Valeu, tchau, tchau. Paulo Campos, falei que a resenha ia ser boa. Valtencir Vicente, a resenha foi boa, hein, Valtencir? Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Grande abraço, Vieira. Faltou você para traduzir, né? A mensagem dele, mas tudo bem, fica para amanhã. Um abraço a todos. Eu não traduzi porque eu não quis. Tá abraço. Esse é o Valtencir Vicente, o melhor de todos, junto com o Paulo Campos, também gente da melhor qualidade, bate-papo bom demais, é assim. Falamos em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Central das Antenas, tudo para sua TV, tudo em produto Century. Rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. E Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Com o Paulo Campos e a participação do Paulo Campos e também do Valtencir Vicente, eu coloco um ponto final no nosso Parada dos Esportes de hoje, esta edição de quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. Convido você a voltar amanhã com muito mais informação a partir das 4 da tarde, com mais uma edição do Parada, com os trabalhos técnicos de Edson Show Ramiro. Eu, Vieira Júnior, me despeço de você. Fique com a CBN Vale, vem o repórter CBN na sequência, o ponto final. Grande abraço, até amanhã, tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. A prisão em flagrante